Bíblias em Gálatas. Gálatas, capítulo 2. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Até aqui. Irmãos, enquanto lia essa carta, e em especial essa passagem que fala sobre um assunto tão importante do cristianismo, que é a justificação pela fé, eu me lembrei de algo que sucedeu comigo há alguns, acho que já tem mais de um ano. Tem um irmão de uma igreja, a primeira igreja que eu frequentei, a primeira igreja onde trabalhei, nós tínhamos ali um irmão que respondia a um processo crime. E o seu processo era um crime contra a vida, era um homicídio, e ele era acusado de ser coautor. E os crimes contra a vida, eles são tratados no júri. E aquele irmão estava extremamente ansioso, aguardando o dia do julgamento. Então, quando ele saberia qual seria a sua sentença, se culpado, ou se justo, ou se inocente. E ele aguardou por longos 12 anos, até que então saiu o julgamento e o júri, então, por 7-0, o absolveu. E ali ele pôde ouvir a sentença de inocente. No caso, para que ele pudesse ouvir essa sentença, ele teria que ter boas provas que comprovassem a sua inocência, ou o contrário, não ter nenhuma prova da sua culpa. O que, de fato, foi o que aconteceu. E então ele foi inocentado. Mas, tendo isso em mente, fica uma pergunta para nós aqui. Como, pois, ser declarado inocente? Como, pois, ser declarado justo diante de Deus? Essa é a grande pergunta do livro. Essa é a grande pergunta da carta aos Gálatas. Como, pois, o homem poderá viver diante de Deus como justo? Como, pois, ele vai ser declarado justo diante de Deus? E a resposta, a carta nos traz: pois o justo viverá pela sua fé. E o assunto dessa passagem que nós acabamos de ler é justamente a justificação pela fé. O homem sendo justificado diante de Deus por meio da fé. Mas antes de avançar nesse ponto, nesse tema principal da exposição de hoje, da Palavra de Deus, a gente precisa lembrar que ela está dentro de um contexto e a gente precisa compreender esse contexto. O texto que precede a leitura que a gente fez, dos versículos 15 ao 21, ele mostra a reprovação de Paulo quanto a uma postura errada de Pedro. Ao que tudo indica, o apóstolo Pedro, ele tinha em mente o apóstolo Paulo tinha em mente o fato de Pedro, quando passou a viver com alguns gentios, tratá-los de maneira diferenciada. E aí, então, passou a não mais comer junto com alguns gentios, com medo de ser acusado por alguns judaizantes. E Paulo, então, ao ver isso, ao perceber esse tipo de postura de Pedro, ele vai lá e corrige Pedro. Ele exorta Pedro. A atitude de Pedro de não comer com os crentes gentios, com medo de ser criticado pelos crentes judaizantes, os crentes chamados da circuncisão, essa atitude que parecia ser simples, não é? Parecia ser uma atitude simples, mas era uma atitude extremamente perigosa.
porque essa atitude de Pedro colocava em risco a doutrina que Paulo pregava, que os apóstolos pregavam até então, da salvação pela graça. Se ele deixasse prevalecer a ideia dos crentes da circuncisão, aquilo representaria um retrocesso para o cristianismo, representaria um voltar atrás, uma afronta à comunhão, à igreja, ao evangelho da graça, porque aí permaneceria então, se eles aceitassem isso, se Paulo fizesse vistas grossas para isso, permaneceria a ideia de que, além da graça, é necessário também as obras da lei para garantir a salvação. E era isso que Paulo não concordava, e era isso que não podia prevalecer, de que, além da graça, era necessário mais alguma coisa. O grande problema destes judaizantes, dos crentes da circuncisão, eles criam na graça, mas eles entendiam que além da graça era necessário um plus, era necessário um algo mais. Esse algo mais eram as obras da lei. E aí então Paulo se levanta para corrigir Pedro, porque isso não podia permanecer assim. A salvação era pela graça por meio da fé, sem depender de obras, sem depender da observância da lei. A carta aos Gálatas, irmãos, foi certamente a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. E já na sua primeira carta, Paulo se preocupa em falar sobre esse assunto tão importante para o cristianismo, que é a justificação pela fé. Ele se preocupa em responder essa pergunta: como, pois, o homem poderá ser justo diante de Deus? E ele diz: o justo viverá pela fé. Paulo não está trazendo algo novo. Paulo não está falando de novidades aqui. O que Paulo está falando, irmãos, já havia sido dito muito tempo antes, mais de 600 anos antes, pelo profeta Abacuque. O profeta Abacuque foi quem disse isso no seu capítulo 2, ali no verso 4, ele diz: o justo viverá pela sua fé. Veja, irmãos, que isso que Paulo está chamando a atenção aqui, o escritor aos Hebreus também vai falar sobre isso. É um assunto extremamente importante para o cristianismo. Eu diria que é aquela doutrina essencial do cristianismo. E em tempos históricos, quando essa doutrina foi esquecida, a igreja caminhava aos tropeços. Mas quando essa doutrina era ressaltada, relembrada, aplicada, a igreja vivia dias de caminhar firme, de caminhar bem, de crescimento. Portanto, irmãos, é extremamente importante estudarmos essa doutrina, a doutrina da justificação pela fé. Eu digo que é uma doutrina essencial. Se você observar aí no esboço que eu inseri para os irmãos no boletim, vão perceber que essa é uma doutrina essencial no cristianismo. É uma doutrina que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões que se encontram pelo mundo afora. Porque as religiões que estão pelo mundo afora, elas advogam a necessidade de o homem exercer alguma obra, exercitar algum esforço, demanda algum esforço próprio do homem para que alcance os céus, para salvar-se, obedecendo uma lei, seja pagando indulgências, seja abdicando de coisas dessa vida, seja aplicando suplício, sofrimento ao próprio corpo. Mas o que as religiões do mundo hoje dizem é que o homem precisa de fazer alguma coisa para alcançar a salvação, ele precisa de merecer, ele precisa de fazer algo. Ao contrário do que o cristianismo ensina. O cristianismo ensina que não é o homem quem abre um caminho até o céu para Deus. É o contrário. É o próprio Deus quem abre o caminho e alcança o homem. É um caminho que vem do céu para a terra, não é um caminho da terra para o céu. O cristianismo ensina, irmãos, que há um novo e vivo caminho aberto por Cristo, por meio do seu sangue, é do céu para a terra. Por meio de Cristo é que nós somos reconciliados com Deus, e só por meio dele nós temos verdadeira salvação. Só por meio de Cristo nós podemos nos achegar como justos diante de Deus, ser declarados pelo próprio Deus justo. Irmãos, e é interessante que tanto judeus quanto gentios, aplicando aqui a passagem, visto que a grande celeuma que se criava dentro do contexto da carta era justamente essa, de rejeição dos gentios, de querer colocar um fardo pesado sobre os gentios, fardo esse que alguns judeus carregavam.
Era essa grande celeuma que era discutida aqui dentro desse contexto. E aí Paulo mostra, olha irmãos, a salvação é igual para vocês todos. Não há necessidade disso que vocês estão querendo impor sobre eles. Tanto os gentios quanto os judeus vão ser justificados da mesma maneira, da mesma forma. É pela graça de Deus e nada mais, mediante a fé. Se o homem fosse justificado pelas obras, irmãos, como alguns aqui pretendiam, a glória não seria de Deus. A glória seria do homem. Seria decorrente do seu mérito. Mas não é assim. E Deus não compartilha da sua glória com o homem. A glória é dele. E ele diz, é ele quem justifica. E é isso que a palavra de Deus nos mostra, não é o homem. A justificação vem exclusivamente de Deus. E ela é apanhada pela fé somente. Mas nós temos falado sobre justificação, o que de fato significa isso? O que de fato significa este termo, justificação? Paulo toma emprestado aqui este termo, justificação, da linguagem dos tribunais, uma linguagem jurídica que era aplicada à época. E aí então, por isso que eu utilizei esse exemplo no início, comentando esse fato do qual vivenciei, qual a igreja vivenciou. Irmãos, Paulo toma emprestado justamente de um tribunal, uma linguagem jurídica, onde é aplicada àqueles que participam de um julgamento. E ele chama a atenção aqui justamente para o justificar, o declarar alguém justo. Esse termo jurídico, justificação, significa alguém isento de culpa, alguém inocente, alguém justo. O que isso significa? Significa que Deus, Ele pega o pecador, o homem pecador, e o coloca diante de si e o considera como perdoado, o considera como justo, inocente. Isso é justificação. É o próprio Deus pegar o pecador e colocar diante de si e declará-lo justo, inocente, sem culpa. Assim como a sentença do meu amigo que eu citei no início, daquele irmão que foi declarado justo, pois contra ele nada foi provado. Isso é justificação, é ser declarado justo pelo próprio Deus. Mas aí então, há um grande problema aqui para a gente entender. Eu já vou falar mais sobre ele. Antes de falar sobre esse problema que nós temos quando nos apresentamos diante de Deus, qual é o nosso status diante de Deus, é importante fazer uma diferenciação que normalmente, uma confusão que acaba se fazendo, se criando com relação ao termo justificação. Muitas pessoas encaram justificação e santificação como se fossem sinônimos. E não é. Justificação e santificação são coisas diferentes. Enquanto que a justificação, irmãos, é um ato exclusivo de Deus e não um processo que conta com participação do homem, a santificação, sim, a santificação é um processo. Ela conta com a participação do homem, ela conta com o auxílio do Espírito Santo executando em nós a santificação, ao passo que a justificação não. A justificação é algo que acontece no tribunal de Deus. É um ato exclusivo de Deus, onde Ele nos declara justo. É algo externo, diferentemente da santificação que é operada pelo Espírito Santo no nosso coração. É algo que acontece uma vez por todas, diferentemente da santificação, que é um processo que dura a vida toda. Justificação e santificação são coisas distintas e a gente precisa perceber isso. Cada crente é justificado da mesma maneira que o outro, ninguém é justificado de maneira diferente. Enquanto que a santificação não. Ela envolve um processo, graus. Ela envolve, alguns são mais do que outros, alguns buscam mais do que outros se santificar, ao passo que justificação não há diferenciação, estão todos iguais diante de Deus. Não somos justificados pela lei, por obras da lei, e nem mesmo por causa da fé em si. É outra confusão que normalmente se cria.
não somos justificados por causa da fé em si, não somos justificados pelo nosso trabalho para Deus. Irmãos, todos nós devemos trabalhar para Deus, exercitar os dons que Ele nos dá. Isso é muito bom. É bom servir ao Senhor como diácono, como presbítero. É bom servir ao Senhor cantando como os músicos fizeram aqui agora. É bom servir ao Senhor no ministério da oração, intercedendo, orando por aqueles que vão. É bom servir ao Senhor através dos dons, como as irmãs estão fazendo agora lá embaixo, enquanto nós aqui estamos, cuidando das crianças, ministrando ao coração dos pequenos. É bom servir ao Senhor dessa forma, mas o nosso serviço a Deus não nos justifica. Não somos justificados pelo nosso serviço. Nós somos justificados tão somente por aquilo que o Filho de Deus fez na cruz do Calvário. Nós somos justificados pela fé na obra do Filho de Deus. Somos justificados em razão da morte de Cristo em nosso favor, em nosso lugar, de modo que agora a justiça de Cristo, os méritos de Cristo são colocados sobre nós. E aí mais uma linguagem jurídica é utilizada, nos são imputados, são colocados como que vestidos em nós. A justiça de Cristo, Cristo que satisfez a justiça de Deus, Ele que sozinho bebeu o cálice da ira de Deus, Ele que sendo perfeito cumpriu a lei de Deus, agora pelos seus méritos nós somos justificados, porque estes méritos, essa justiça de Cristo é aplicada sobre nós. E agora Deus já nos vê de uma maneira diferente, já não nos vê como enxergava antes, como culpados, como homens pecadores, maus. Agora Deus nos enxerga por lentes, e essas lentes são Cristo, o sacrifício de Cristo. É assim que Deus nos vê hoje. Agora Deus não olha mais e enxerga o culpado, o injusto, o pecador. Agora Deus enxerga aquele que foi perdoado, aquele que foi remido, que foi lavado no sangue do Cordeiro. Agora Ele nos chama de justo, Ele nos declara de uma vez por todas justos através de Cristo. Por causa daquilo que Cristo fez por nós, hoje nós somos enxergados por Deus como justos. Irmãos, como eu disse já, não somos salvos pela graça, não somos salvos pela nossa fé em si, mas nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé não é a razão em si, mas a fé é o instrumento pelo qual esse presente de Deus é apanhado por nós. A fé é o nosso instrumento, é a mão que apanha a bênção da justificação. Não podemos ser justificados pela justiça de Cristo, irmãos, enquanto nós estivermos cheios de justiça própria, enquanto nós não estivermos despidos completamente da nossa autojustiça, nós não poderemos ser justificados por Cristo. Não podemos atribuir meia justificação a Cristo. É tudo ou nada. Ou é por Cristo ou não é. E é o que Paulo está dizendo aqui, a justificação, ela é mediante a graça de Cristo, e ela é apanhada pela fé. A justificação, irmãos, é a maior necessidade do homem. Como assim, pastor? Veja bem, irmãos, a maior necessidade do homem, ela não é saúde. Como assim? Poxa, sem saúde eu não faço nada, pastor. É verdade, sem saúde dificilmente você fará alguma coisa, mas saúde não é a sua maior necessidade, não é a maior necessidade do homem. É importante, mas não é a maior. Poder também não é a maior necessidade do homem. Riquezas também não é. Status, muito menos. Nada disso, irmãos. Nenhuma destas coisas são as maiores necessidades do homem. A maior necessidade do homem, irmãos, é a salvação. É ser salvo. É ser liberto da condenação. Essa é a maior necessidade do homem.
E ao contrário, a maior tragédia do homem não é ser pobre. A maior tragédia de um homem não é ter nascido com alguma doença. A maior tragédia nossa, irmãos, a maior tragédia do homem não é a morte em si. Mas a maior tragédia do homem, irmãos, é ser separado de Deus pelo pecado. É isso que o pecado faz. Ele nos separa de Deus. Ao escrever aos Romanos, Paulo fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele fala ainda no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Essa sim, é a maior tragédia do homem. Não é ser pobre, não é estar doente, não é morrer. A maior tragédia do homem é estar separado de Deus por conta do seu pecado. E após o pecado de Adão, após a queda, irmãos, todos nós carregamos em nosso DNA o pecado. Somos pecadores. Desde a queda, nós já nascemos pecadores, já carregamos uma natureza caída. Ou seja, os nossos corações, desde a queda, já são inclinados para o pecado, inclinados para o mal, desde pequenininho. Às vezes eu escuto algumas pessoas falando, olha só aquela criança, que ingenuidade, uma inocência, não tem mal nenhum. É que não viu direito. Se observasse direito, já ia ver ali os traços do pecado já bem presentes já no bebê. Eu vejo pelo meu filho, 8 meses, e eu fico, que pecador terrível aquele moleque. Terrível, terrível. Quando ele quer as coisas, ele sabe chorar de birra, de manha, ele sabe, tem 10 coisas na sala que ele pode brincar, e ele quer botar o dedo na tomada, não é? É assim, tem milhares de brinquedos esparramados na sala, ele vai até o vaso de planta e derruba, é assim. A gente já começa a perceber o DNA do pecado, bem presente na vida dos nossos filhos, bem pequenos. Os que são pais aqui sabem muito bem do que eu estou dizendo. Não é inocente, não. Desde pequeno ele já carrega esse DNA de pecado. Todos nós, irmãos, temos essas inclinações naturais agora para o pecado. Após a queda é assim. Antes não era assim, mas agora é. Agora todos nós caminhamos sempre para o pecado, nos inclinamos sempre a fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas a Bíblia nos fala que Deus ama o pecador. Apesar de não amar o pecado, se irritar com o pecado, Deus ama o pecador. Deus ama e purifica o pecador. Deus ama o pecador arrependido. Aquele que arrependido dos seus pecados se achega até Cristo e suplica por sua graça, e suplica por sua misericórdia. Irmãos, a grande questão do homem é que ele está sujo. O homem, ele está atolado no pecado. E à medida que ele tenta sair desse lamaçal, ele mais e mais afunda. Ele mais e mais se suja. Enquanto eu lia essa passagem de Gálatas, eu me lembrava dos acampamentos dos adolescentes aqui. Os irmãos aqui vão lembrar disso, certamente, aqueles que já participaram de acampamento de adolescente. Você olha para o jovem, ele acorda meio melado de pasta de dente, e aí ele tenta limpar, e quanto mais ele tenta limpar, ele lambuza o rosto todo, se lambuza todo de pasta de dente, não é? Pois é exatamente assim que nós nos encontramos. Estamos sujos pelo pecado. E quando tentamos, por esforço próprio, por mérito próprio, nos limpar, o que acontece? Nos sujamos mais e mais. É assim. O homem não pode se limpar. O homem não é capaz de fazer isso. Só o próprio Deus pode realizar essa obra em nós. O homem é limitado pelo seu pecado, e ele não consegue cumprir a perfeita lei de Deus. Só Jesus pôde fazer isso. E graças a Cristo, hoje, nós podemos colher os benefícios dos seus méritos, da sua justiça, que nos é imputada. Isso é justificação.
E é isso que nós tanto necessitamos. É por isso que eu disse dentro do esboço que essa é a grande necessidade do homem. Mas não é só isso. A justificação ela é recebida pela fé e não pelas obras. Paulo, ele começa a rebater aqui quando observamos os versos 17, mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não, de jeito nenhum. Cristo milita contra o pecado, Cristo não nos estimula ao pecado, e sim à santidade, e sim a uma vida justa, reta diante de Deus. E aí ele diz, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? É rebatendo os argumentos dos judaizantes, os argumentos de que, além da fé, era necessário obras decorrentes da obediência aos preceitos da lei, era necessário, além da fé, a circuncisão, era necessário, além da fé, as dietas alimentares dos judeus. Paulo está rebatendo justamente essa ideia, está dizendo que não é necessário a circuncisão, não era necessário as dietas alimentares dos judeus, não era necessário esses outros ingredientes que eles estavam querendo acrescentar. Nada disso era necessário. Ele está dizendo, é salvação, é justificação pela graça mediante a fé e nada mais. Mas nunca ninguém foi justificado pelas obras da lei, porque as obras da lei exigem perfeição. E nenhum homem, nenhum de nós consegue ser perfeito. Nenhum de nós somos limitados, como eu disse aos irmãos. A lei de Deus ela é perfeita. E nós não conseguimos cumpri-la integralmente e perfeitamente. Essa mesma lei aqui, ela não é má. Ela não é má. Ela é boa. Ela é boa no sentido de revelar a nossa limitação. Ela serve como aio. Ela serve como aquela que nos toma pelas mãos e nos leva até Cristo. Ela mostra como somos limitados e dependemos da graça. Por isso a lei é boa. Porque a lei mostra, revela o nosso pecado, revela a nossa necessidade, a nossa dependência de Cristo. Nesse sentido, a lei é positiva, ela é boa, porque ela nos faz caminhar desesperados para a cruz de Cristo, porque é somente lá, somente na cruz de Cristo, que nós vamos encontrar justificação. Em Cristo, irmãos, e somente nele, nós vamos encontrar a justiça que necessitamos diante de Deus. Somente diante dele, através de Cristo, seremos declarados justos. Os falsos mestres alegavam que a justificação pela fé sem obras promoveria o pecado. Entendiam que se aquela doutrina ensinada por Paulo fosse aceita, aquilo promoveria o pecado, a indolência moral. Porém, Paulo nega veementemente isso. Ele diz, de modo nenhum, não é assim. O que nós fazemos é justamente lutar contra o pecado. A aceitação da salvação por meio da graça, ela não promove a devassidão. Ao contrário disso, ela promoverá a santificação. Ela promoverá obras. É isso que Paulo passa, então, a falar agora. Paulo, então, ele diz o seguinte, Jesus não veio para edificar o reino do pecado. Jesus veio para destruí-lo, para lutar contra ele. Assim como ele fala, aqui o apóstolo João vai falar sobre isso, a primeira carta de João 3:8, João diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Portanto, o que Paulo está dizendo não é para reconstruir as obras do pecado, mas sim para destruí-las que Cristo se manifestou. E ele prossegue ainda no seu argumento, sendo assim, irmãos, Jesus não poderia restaurar as forças do pecado. Paulo afirma que nós morremos com Cristo e que com ele ressuscitamos. Em Cristo nós experimentamos nova vida, por isso não vivemos no pecado, pois morremos para ele. Agora nós lutamos para fazer a vontade de Deus, e não mais
a nossa própria vontade e a vontade do pecado. E por que isso? Por que agora a nossa vontade é assim? Por que agora a nossa vontade é fazer a vontade de Cristo? É bem simples. Porque nós morremos para o pecado, morremos para a lei e vivemos para Deus. Porque agora não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É o que Paulo diz no verso 20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo afirma que morreu para a lei, ou seja, ele não confia nos méritos próprios para a sua salvação, mas sim nos méritos de Cristo. Irmãos, em Cristo, o nosso isolamento espiritual é colocado por terra, e então nos aproximamos novamente de Deus. Então o crente agora ele passa a viver para Deus, porque Cristo vive nele. Agora ele não está mais separado de Deus, não é mais enxergado como culpado, mas sim como inocente, justificado, e ele vive para Deus, porque Cristo vive nele. Agora a sua vida é a vida de Cristo, é isso que Paulo está nos ensinando. E olha só que interessante esse ensino, irmãos, porque Paulo não vivia mediante a sua própria vida, mas sim mediante a vida de Cristo. Ele era animado, ele era abastecido, sustentado pelo poder de Cristo. Assim como uma árvore é alimentada do solo que ali está fixada, assim também Paulo se comparava, alimentado por Cristo, abastecido por Cristo, porque Cristo vivia nele. Assim, ele era fortalecido para caminhar. Irmãos, Cristo vive em nós, e Ele vive em nós de duas maneiras. Ele vive em nós governando as nossas ações, governando as nossas atitudes, trabalhando em nossa vida. Assim, Cristo vive em nós, e Ele vive em nós também, nos tornando participantes da sua justiça, nos dando dos seus méritos, da sua justiça. Desta forma, Cristo também vive em nós. Irmãos, é assim que se dá a justificação pela fé. A justificação tão somente pela fé e não por obras. Paulo vai encerrar a carta no verso 21 dizendo: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Ou seja, atribuir a justificação a obras da lei seria o mesmo que dizer que Cristo morreu em vão. Além de uma grande tolice dizer isso, seria também, irmãos, uma grande ingratidão para com Deus, para com aquele que enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos justificar. Se tinha um homem que podia dizer, que poderia pensar em salvação pelas obras, esse homem era Paulo. Como assim, pastor? Se tinha um homem que poderia pensar em justificação, em salvação por meio de obras, esse homem era Paulo. Porque aos olhos dos judeus, ele tinha todos os requisitos. Aos olhos dos judeus, ele tinha tudo aquilo que era julgado importante, que era importante para todo judeu. Veja só, se você virar aí 2 páginas na sua... 2 não, vai mais um pouquinho, umas 5 páginas, você vai chegar em Filipenses. Em Filipenses 3, Paulo vai falar o seguinte, Filipenses 3, ele diz aqui para a gente, verso 4, bem que eu poderia, Paulo falando de si, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, ou seja, foi circuncidado ao 8º dia, judeu mesmo, ok? Mas, da linhagem de Israel, judeu genuíno, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, uma tribo da elite ali das 12, ok? Que mais? Hebreu de hebreus, ou seja, filho de hebreus, não era um filho de um casamento misto ali de hebreu com gentil, era hebreu de hebreus. E mais, quanto à lei, fariseu, extremamente zeloso da lei. O que mais? Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, extremamente zeloso ao ponto de perseguir a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, ou seja, diante dos homens, era irrepreensível.
E aí o que Paulo diz disso tudo? Mas o que para mim era lucro, o que parecia ser lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa era a justiça na qual ele se apoiava, não era nos seus méritos, não era no seu currículo de judeu, mas era na justiça de Cristo. Se tinha alguém que poderia se vangloriar da sua posição de judeu, era Paulo. Mas ele não faz isso, ele se apoia na justiça de Cristo. E é o que todos nós devemos fazer, irmãos. Nós não podemos confiar em qualquer mérito nosso no que diz respeito à salvação. Você não pode dar uma forcinha para Deus, por mais que você queira. Você não é capaz de dar uma ajudinha para Deus quando se fala de salvação. A salvação, ela é obra de Deus na sua vida, ela é graça. Essa graça é apanhada pela fé, e até esta própria fé é um dom de Deus. Mas isso então, pastor, quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Não. E as obras não têm nenhum valor? Tem sim. As obras são extremamente importantes. Não que você seja salvo por elas, mas você é salvo para elas. O texto que o presbítero Samir leu, Efésios 2:10, nós somos salvos para as boas obras que Deus preparou de antemão. As obras, elas confirmam a genuinidade da nossa fé, elas confirmam a pureza da nossa fé. Portanto, irmãos, as suas obras vão mostrar se de fato você já experimentou a salvação em Cristo, se você de fato vive em Cristo e Ele vive em você. Essa frase do verso 20, tão conhecida e tão propalada por aí, muitas vezes não é vivida. Cristo vive em você. A sua vida reflete a Cristo. As pessoas, ao olharem para você, enxergam Cristo. Se as pessoas não estiverem enxergando a vida de Cristo em nós, nós precisamos melhorar. Precisamos viver mais segundo Cristo. Precisamos praticar mais essas obras para as quais nós fomos salvos, que evidenciam a nossa fé genuína. Nós precisamos viver segundo Cristo. As nossas obras vão mostrar, irmãos, se de fato Cristo realmente está vivendo em nós. Talvez não entendamos muito bem a justificação ainda, mas não é nada, irmãos, que fazemos que nos torna mais merecedores. É a pura e simples graça de Deus que nos alcançou, dando-nos também a fé para apropriar-se dessa bênção preciosa que é vivida em Cristo, para a glória de Deus. Lembre-se, como alguém que foi salvo por Cristo, como alguém que foi alcançado por Cristo, você precisa viver uma vida diferente. Você precisa viver essa nova vida que Cristo te deu. Você precisa se portar de maneira diferente agora diante dos seus problemas. Você precisa viver segundo Cristo agora. Daí então fica aquela pergunta que deve basear, que deve nortear as nossas atitudes. O que faria Cristo em meu lugar? Cristo se agrada disso? Cristo faria assim? Deus se alegra com esse meu proceder, porque com o proceder de Cristo Ele se agradou. Ele se agrada do meu? Ele se agrada com essa minha atitude? Que a vida de Cristo seja a sua vida, que o proceder de Cristo seja o seu proceder, que assim Cristo vive em nós e nós em